Você já se pegou fazendo isso? Recebe o salário, promete para si mesmo que esse mês vai ser diferente, que vai guardar alguma coisa, que vai cortar o que não precisa, que finalmente vai começar. Aí o mês passa e no dia 28 você está exatamente no mesmo lugar. Conta no limite, cartão comprometido, aquela sensação familiar de que o dinheiro simplesmente some sem que você consiga explicar para onde foi. E o pior não é isso. O pior é que você é inteligente. Você sabe que está errando. Você leu sobre educação financeira, já assistiu vídeo sobre como organizar as finanças, já teve aquele momento de clareza onde tudo fez sentido e você pensou, dessa vez vai ser diferente. Mas não foi. E aí vem a pergunta que ninguém gosta de fazer em voz alta. Se eu sei o que precisa ser feito, por que eu continuo não fazendo? Essa pergunta me perseguiu por anos, e quando eu finalmente encontrei a resposta, ela me desarmou completamente. Porque o problema não era preguiça, não era falta de disciplina, não era falta de conhecimento, era algo muito mais profundo e muito mais invisível do que qualquer um desses. Era a minha própria mente trabalhando contra mim, com uma eficiência assustadora, sem que eu percebesse. Existe um conceito que mudou a forma como eu enxergo minha relação com dinheiro. Chama termostato financeiro. E quando você entende como ele funciona, você para de se culpar pelo que não muda e começa a entender o que precisa ser reprogramado para que a mudança seja possível. Esse vídeo é sobre isso. Não é aula, é diagnóstico. E diagnóstico dói um pouco antes de curar. Me chamo João, tenho 41 anos. Trabalho no mercado financeiro há quase 2 décadas e passei a maior parte desse tempo entendendo o dinheiro dos outros enquanto ignorava os padrões que estavam destruindo o meu. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 5. Cada um é uma peça de um mapa. Quem assistir todos os 5 vai sair com uma visão completa de como a mente funciona em relação ao dinheiro e o que fazer para mudar isso de verdade. Deixa o like se esse vídeo te fizer pensar, se inscreve no canal e fica até o final. Tem um comentário secreto que só vai fazer sentido para quem acompanhou tudo. Deixa eu te contar de onde vem essa observação. Trabalho com pessoas e dinheiro todo dia, não como consultor de investimento, como gerente. Alguém que senta do outro lado da mesa e conversa sobre crédito, sobre dívida, sobre o que a pessoa precisa e o que ela realmente pode pagar. Nessa posição, você vê padrões que a maioria das pessoas não vê. Vê o cara que ganha bem e está sempre no cheque especial. A família que recebeu uma herança e em 2 anos não tem nada. O profissional que foi promovido 3 vezes e continua sem reserva de emergência. A pessoa que parcelou a viagem dos sonhos e ainda está pagando 2 anos depois. Não são casos isolados, são padrões, e eles se repetem independente de renda, de escolaridade, de inteligência. Isso me intrigava, porque se o problema fosse falta de conhecimento, bastaria aprender. Se fosse falta de renda, bastaria ganhar mais. Mas eu via pessoas que sabiam e não mudavam. Pessoas que ganharam mais e ficaram mais endividadas. O problema claramente não estava onde todo mundo procurava. Aí eu comecei a ler sobre psicologia financeira, sobre comportamento, sobre como a mente processa dinheiro de formas que a maioria de nós nunca parou para examinar. E encontrei uma explicação que fez tudo se encaixar. Não é falta de força de vontade, não é irresponsabilidade, é programação. É um conjunto de crenças, emoções e padrões que foram instalados na sua mente muito antes de você ter consciência de que isso estava acontecendo. E que desde então operam em segundo plano, silenciosos, invisíveis e extremamente eficientes em manter você exatamente onde sempre esteve. O termostato financeiro. E por que você sempre volta para o mesmo lugar? Imagine um termostato de ar-condicionado. Você configura para 23 graus. Se o ambiente esquenta, ele liga
e resfria. Se esfria demais, ele desliga e deixa aquecer. O objetivo do termostato é sempre o mesmo: manter a temperatura no ponto onde foi configurado. A sua mente funciona exatamente assim com dinheiro. Existe um nível financeiro que o seu subconsciente aprendeu a reconhecer como normal, como seguro, como o lugar onde você pertence. E sempre que você se afasta desse nível, para cima ou para baixo, alguma coisa dentro de você trabalha para te trazer de volta. T. Harv Eker fala sobre isso em Os Segredos da Mente Milionária. Ele diz que cada pessoa tem um termostato financeiro interno configurado para um nível específico de renda, riqueza e sucesso. E que não importa o que você faça por fora, se o termostato interno não mudar, você sempre vai voltar para o mesmo ponto. É por isso que a maioria das pessoas que ganha na loteria está falida em menos de 5 anos. É por isso que pessoas que saem de dívidas voltam para elas em pouco tempo. É por isso que você pode ter aquele mês perfeito. Guardou tudo o que planejou, cortou o que devia cortar e no mês seguinte compensar tudo o que economizou em gastos que não consegue explicar direito. O termostato entrou em ação. Você estava fora da zona de conforto financeira e a mente trouxe você de volta. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Quem configurou esse termostato? Você não nasceu com ele. Ele foi calibrado ao longo dos anos, pelas conversas que você ouviu sobre dinheiro quando criança, pelo que seus pais demonstravam, não pelo que diziam, mas pelo que faziam, pela forma como a família tratava riqueza, pobreza, dívida, consumo. Se você cresceu ouvindo que dinheiro não traz felicidade, que rico é ganancioso, que a gente não é de família rica, que no fim do mês sempre aperta, essas frases não foram só palavras. Foram linhas de código instaladas no seu sistema operacional financeiro. E elas estão rodando até hoje, em segundo plano, configurando o seu termostato. Robert Kiyosaki fala sobre isso em Pai Rico, Pai Pobre, quando compara as crenças do pai pobre com as do pai rico. O pai pobre dizia: "Eu não posso pagar isso." O pai rico perguntava: "Como posso pagar isso?" Não é só diferença de palavras, é diferença de programação. Uma fecha a mente, a outra abre. A primeira coisa que fiz quando entendi isso foi parar de me culpar pelos padrões que eu repetia. Não porque não tinha responsabilidade, tinha, mas porque culpa sem diagnóstico não muda nada. Você precisa entender o que está rodando antes de poder mudar. Dica do João: antes de tentar mudar qualquer comportamento financeiro, observe o que você acredita sobre dinheiro. Não o que você pensa que acredita, o que suas ações revelam que você acredita. Porque o comportamento é sempre mais honesto do que o discurso. As crenças limitantes sobre dinheiro que você carrega sem saber. Existe uma lista de crenças sobre dinheiro que a maioria das pessoas carrega sem nunca ter examinado. Não são crenças explícitas. Ninguém acorda pensando conscientemente: "Eu não mereço ser rico." Mas elas estão lá, operando de forma silenciosa, influenciando cada decisão financeira que você toma. Algumas das mais comuns que eu identifiquei observando pessoas e observando a mim mesmo. A primeira: dinheiro é difícil de ganhar. Se você cresceu vendo seus pais trabalharem muito por pouco, se ouviu desde cedo que a vida é dura e que dinheiro não cai do céu, seu sistema operacional aprendeu que esforço imenso gera retorno pequeno. E aí, mesmo quando uma oportunidade de ganhar mais aparece com menos esforço, você desconfia, parece errado, parece fácil demais, e você sabota sem perceber. A segunda: pessoas ricas são desonestas. Essa é mais comum do que parece. A narrativa de que para ter muito dinheiro é preciso explorar alguém, dar calote, fazer algo moralmente questionável. Se você carrega essa crença, e muita gente carrega, ficar rico representa se tornar alguém que você não quer ser.
e o subconsciente bloqueia antes mesmo de você chegar lá. A terceira: eu não sou bom com dinheiro. Essa é a mais traiçoeira porque parece humildade, mas é uma identidade. E identidade é o que mais resiste à mudança. Quando você diz, eu não sou bom com dinheiro, você não está descrevendo uma habilidade que falta. Está descrevendo quem você acredita que é. E as pessoas agem de forma consistente com quem acreditam ser. Morgan Housel escreve em A Psicologia Financeira que o comportamento financeiro é influenciado por fatores emocionais e psicológicos muito mais do que por conhecimento técnico. Que duas pessoas podem ter acesso às mesmas informações e tomar decisões completamente opostas, porque o que as diferencia não é o que sabem, mas o que sentem e acreditam sobre dinheiro. Eu reconheci essas três crenças em mim. A de que dinheiro é difícil. Cresci vendo meu pai trabalhar muito por um salário que nunca sobrava. A de que rico é suspeito. Quantas vezes eu mesmo falei ou pensei isso sobre alguém. A de que não sou bom com dinheiro. Quantas vezes eu usei essa frase como explicação para o que não funcionava. Nenhuma delas era verdade. Eram histórias que eu tinha aceitado como fato. E enquanto eu as carregava, cada tentativa de mudar de comportamento financeiro era como tentar nadar contra uma correnteza invisível. Você se esforça, você avança um pouco e de alguma forma volta para o mesmo ponto. Não porque você é fraco, porque a correnteza é mais forte do que o esforço isolado. Mudar o comportamento sem mudar a crença é como pintar por cima da ferrugem. Fica bonito por um tempo, mas a ferrugem continua lá embaixo, corroendo. Dica do João: escreva as 3 primeiras frases que vêm à sua cabeça quando alguém fala em dinheiro. Não pense muito, escreva o que surgir primeiro. Essas frases revelam mais sobre o seu termostato financeiro do que qualquer análise elaborada. Mente pobre versus mente rica. E por que não é sobre quanto você tem? A distinção entre mente pobre e mente rica é provavelmente o conceito mais mal compreendido da educação financeira. As pessoas ouvem isso e pensam que é sobre valor de conta bancária. Que mente rica é quem tem dinheiro e mente pobre é quem não tem. Não é sobre isso. É sobre como você processa o mundo financeiro ao redor. Sobre as perguntas que você faz, as possibilidades que você enxerga, as respostas automáticas que o seu sistema operacional dá quando você se depara com uma decisão sobre dinheiro. Kiyosaki ilustra isso de forma precisa em Pai Rico, Pai Pobre. O pai pobre pensava em termos de segurança. Arruma um bom emprego, fica nele, não arrisque. O trabalho é a proteção. O salário é a meta. O pai rico pensava em termos de liberdade. Como faço o dinheiro trabalhar por mim? Que ativos posso construir? Como saio da dependência de trocar tempo por dinheiro? Não eram diferenças de inteligência, eram diferenças de programação. E aqui está o que mais me impactou quando eu entendi isso. Mente pobre não é uma ofensa, é uma descrição de um sistema operacional que foi instalado para sobreviver, não para prosperar, para se proteger, não para crescer, para manter o que tem, não para construir o que não tem ainda. Esse sistema funcionava bem num contexto de escassez real, quando o risco era genuinamente alto e a segurança era genuinamente rara. O problema é que muita gente ainda roda esse sistema num contexto completamente diferente, com acesso à informação, com oportunidades reais de construir algo, com ferramentas que as gerações anteriores não tinham. E o sistema antigo continua operando, bloqueando, sabotando, trazendo de volta para a zona de conforto toda vez que você tenta sair dela. Eu me reconheci nisso de forma dolorosa. Eu tinha o sistema da sobrevivência rodando num contexto onde eu precisava do sistema da prosperidade. E ficava me perguntando,
porque o resultado não mudava enquanto continuava usando a ferramenta errada. A boa notícia que Kiyosaki e Housel e Eker convergem é que esse sistema pode ser reprogramado. Não rapidamente, não sem desconforto, não apenas com conhecimento intelectual, mas pode. E a reprogramação começa com uma coisa que parece simples, mas é profundamente difícil: consciência. Perceber o sistema em operação antes de agir automaticamente a partir dele. Quando você sente o impulso de gastar algo que não planejou, antes de gastar, perguntar: isso é eu escolhendo ou é o termostato me trazendo de volta para o conforto? Quando você evita olhar para os números antes de desviar o olhar, perguntar: isso é praticidade ou é o sistema me protegendo de uma verdade desconfortável? Essas pausas não mudam tudo de uma vez, mas criam frestas no sistema automático, e frescas são onde a mudança começa a entrar. Dica do João: identifique uma situação financeira recente em que você agiu no automático. Comprou sem pensar, adiou sem motivo real, evitou uma conversa sobre dinheiro. Agora pergunte: qual crença estava operando ali? Não para se julgar, para ver o sistema. Como a infância configurou seu termostato e o que fazer com isso? Tem uma cena que eu me lembro com clareza. Eu devia ter uns 8, 9 anos. Meu pai chegou em casa no fim do mês com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer. O mês estava apertado, não era crise, era o padrão. Todo fim de mês, aquela tensão silenciosa que os adultos achavam que as crianças não percebiam. A gente percebe tudo, a criança não analisa, não racional, ela absorve. Ela registra o que é normal, o que é seguro, o que é esperado, e constrói um mapa interno do mundo financeiro baseado no que observa, não no que escuta. Então, quando meu pai dizia que era importante economizar, mas o comportamento que eu via era de tensão constante com o dinheiro, o que eu aprendi foi a tensão, não a lição. Isso é o que a psicologia financeira chama de condicionamento emocional. Você não aprende sobre dinheiro com palavras. Você aprende com a atmosfera, com a energia que existia em casa quando o assunto era dinheiro, com o que era comemorado, o que era evitado, o que gerava conflito. Se na sua casa dinheiro era tema de briga, você aprendeu que dinheiro gera conflito. E hoje pode inconscientemente evitar acumulá-lo para não gerar o mesmo conflito na sua vida. Se na sua casa quem tinha dinheiro era visto com desconfiança, você aprendeu que riqueza é ameaça. E hoje pode sabotar seu próprio crescimento financeiro para não se tornar alguém que as pessoas ao redor desconfiam. Se na sua casa nunca se falava sobre dinheiro, você aprendeu que é assunto proibido. E hoje pode ter dificuldade de encarar seus próprios números com honestidade. Não estou dizendo que seus pais erraram. Estou dizendo que eles passaram o que receberam e que agora é sua responsabilidade. Não sua culpa, sua responsabilidade. Examinar o que foi passado e decidir o que fica e o que precisa ser reprogramado. O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clason, tem uma frase que uso como referência constante. Ele diz que uma parte de tudo que você ganha é sua para guardar. Parece simples, mas para quem foi programado para que dinheiro é para gastar, para que sobrar é coincidência, para que guardar é luxo, essa frase representa uma reprogramação completa de como o dinheiro é tratado. O que eu fiz quando entendi meu próprio condicionamento foi voltar às memórias financeiras mais antigas que conseguia lembrar, não para reviver, para identificar o que aprendi ali. Que mensagens sobre dinheiro estavam naquelas cenas? E perguntar com honestidade: ainda acredito nisso? Ainda é verdade para a vida que quero construir? Algumas respostas foram sim, outras foram não. E as que foram não, eu precisava substituir por algo diferente, conscientemente, repetidamente, até o novo padrão começar a ser mais forte que o antigo.
Isso é reprogramação. Não é rápido, mas é possível. Dica do João: lembre da primeira memória que você tem envolvendo dinheiro. Não precisa ser dramática. Pode ser algo pequeno. O que essa memória te ensinou sobre dinheiro? Essa lição ainda está operando na sua vida hoje? Por que você sabota quando começa a ir bem e como parar? Esse é o padrão mais frustrante que existe e o mais comum. Você começa a organizar as finanças. Guarda alguma coisa no primeiro mês. No segundo também. Começa a sentir que está indo bem, que dessa vez é diferente, que você encontrou o ritmo. E aí algo acontece. Não necessariamente uma crise externa. Às vezes é um gasto que parece justificado, uma recompensa pelo esforço, uma oportunidade que aparece, uma semana ruim no trabalho que pede um alívio. E em 2 meses você está de volta ao ponto de partida. Isso não é fraqueza de caráter, é o termostato em ação. Quando você começa a acumular mais do que o seu nível configurado de conforto, o subconsciente entra em modo de correção. Começa a criar justificativas para gastar. Começa a gerar ansiedade sobre o dinheiro guardado. E se eu precisar? E se acontecer alguma coisa? E se eu estiver perdendo uma oportunidade? Essa ansiedade busca alívio. E o alívio mais disponível é gastar o que estava guardado e voltar para o nível familiar. Eker descreve isso com precisão. Ele diz que você pode tentar mudar seus hábitos financeiros o quanto quiser, mas se o seu termostato interno não for reprogramado, você sempre voltará ao seu nível pré-determinado de sucesso financeiro. Eu passei por isso várias vezes sem entender o que estava acontecendo. Tinha meses bons, guardava mais, sentia que estava construindo algo. E aí, por alguma razão que eu nunca conseguia explicar direito, o dinheiro ia embora. E eu ficava com aquela sensação familiar de ter chegado no limite. Só quando eu entendi o mecanismo é que comecei a trabalhar nele de verdade. A primeira estratégia foi automatizar o que eu queria guardar, não esperar sobrar, tirar antes de poder gastar. Porque se eu esperava o termostato decidir, ele sempre decidia gastar. Se eu tirava antes, o termostato tinha menos para trabalhar. A segunda foi criar distância entre o impulso e a ação. Não eliminar o impulso. Isso é impossível. Mas inserir tempo entre sentir e agir. 1 dia, 2 dias. Às vezes, só essa distância é suficiente para o impulso perder força. A terceira foi examinar o que o gasto estava tentando resolver. Porque consumo emocional sempre está tentando resolver alguma coisa que não é falta do produto. É estresse que precisa de alívio. É insegurança que quer conforto. É ansiedade que busca controle. E quando você identifica o que está sendo resolvido, pode buscar uma solução que não destrói o que estava construindo. Nenhuma dessas estratégias elimina o termostato. Ele continua lá, mas você começa a operar com consciência em vez de no automático. E consciência muda o resultado. Dica do João: na próxima vez que sentir o impulso de um gasto não planejado, espere 48 horas antes de decidir. Não proíba. Espere, você vai descobrir que a maioria dos impulsos perde força sozinho com o tempo. E os que não perdem, você decide com mais clareza. 2 homens, mesmo salário, mesma cidade, mesma faixa de idade, resultados completamente diferentes, não por sorte, por programação. O primeiro cresceu numa casa onde dinheiro era tema de tensão. Aprendeu que sobrar é coincidência e apertar é normal. Carrega a crença de que não é bom com dinheiro e age de forma consistente com essa identidade. Quando recebe o salário, paga as contas e gasta o resto. Não porque é irresponsável, porque o termostato está configurado para zerar. Guardar gera desconforto. Gastar traz de volta para o familiar. Quando começa a ir bem, sabota, inconscientemente, eficientemente. Sempre encontra uma razão válida para gastar o que estava acumulando. Conhece educação financeira?
já leu sobre o assunto, sabe o que deveria fazer e continua não fazendo, porque o problema nunca foi conhecimento. Foi o sistema operando em segundo plano. Com 50 anos, esse homem está no mesmo nível financeiro de quando tinha 30. O esforço foi real. O resultado ficou travado pelo termostato. O segundo, mesma origem, mesma infância com tensão financeira, mesmos padrões iniciais. Mas em algum momento, ele parou e fez o diagnóstico que o primeiro nunca fez. Identificou as crenças que estava carregando, examinou de onde vieram, decidiu quais queria manter e quais precisavam ser substituídas. Não numa sessão de autoconhecimento, num processo lento, repetido, incompleto, mas consistente. Automatizou o que queria guardar antes de poder gastar. Criou distância entre impulso e ação. Aprendeu a identificar quando estava consumindo para resolver emoção em vez de necessidade real. Não ficou rico do dia para a noite. Mas o termostato foi sendo recalibrado, devagar. E o nível que o subconsciente passou a reconhecer como normal foi subindo junto. Com 50 anos, esse homem tem uma reserva. Tem investimentos simples, mas consistentes. Tem uma relação com dinheiro que não gera ansiedade constante. A diferença entre os dois não foi inteligência, não foi salário, não foi sorte, foi diagnóstico. O segundo entendeu o sistema antes de tentar mudar o resultado. Você não pode consertar o que não sabe que está quebrado e não pode reprogramar o que não sabe que está rodando. O diagnóstico é sempre o primeiro passo e é o passo que a maioria pula, porque é mais confortável procurar a técnica certa do que examinar o que está impedindo qualquer técnica de funcionar. Eu não vou te dizer que descobri isso e resolvi tudo rapidamente. Não resolvi. Ainda tenho momentos em que o termostato entra em ação e eu gasto algo que não planejei. Ainda tenho crenças que aparecem disfarçadas de raciocínio e que só identifico depois. Ainda tenho dias em que o sistema antigo opera mais forte do que o novo. Mas existe uma diferença fundamental entre antes e depois do diagnóstico. Antes, eu não sabia o que estava acontecendo. Culpava a disciplina, culpava o mês difícil, culpava circunstâncias externas. E como o problema estava sempre fora, a solução também precisava vir de fora. Um método melhor, uma técnica nova, um vídeo que finalmente explicasse o que fazer. Depois eu sei o que está acontecendo, não sempre na hora. Às vezes percebo depois, mas percebo. E perceber muda o que você faz na próxima vez. Kiyosaki diz em Pai Rico, Pai Pobre, que a maior diferença entre um rico e um pobre não é o dinheiro que tem no banco, é a informação que tem na cabeça. Eu concordo, mas acrescentaria uma camada. Não é só a informação que tem, é o que acreditam sobre si mesmos em relação ao dinheiro, porque você pode ter toda a informação certa e ainda assim sabotar se o sistema operacional que roda embaixo não foi examinado. Esse foi o vídeo do diagnóstico. O mais difícil de assistir porque é o mais honesto. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o que acontece depois que você identifica o sistema. Os comportamentos concretos que ele gera no dia a dia e que continuam destruindo o que você tenta construir. A inflação do estilo de vida. O consumo emocional. O teto de vidro que mantém você sem dinheiro mesmo quando você ganha mais. Porque entender o diagnóstico é o começo, mas o comportamento é onde a batalha acontece de verdade.